Meu nome é Andressa Souza Pinto, eu sou estudante de gestão financeira e nasci em Osasco. A minha infância foi uma infância bem conturbada, digamos assim, né? Logo que eu nasci, a minha mãe e meu pai acabaram se separando por motivo financeiro. Não tinham como eles compartilharem os gastos de uma casa e eu acabei crescendo morando cada época na casa de um familiar. Então, tinha uma vida muito difícil, passava muita dificuldade, morava de favor, mas eu sempre lutando. E por essa coisa de pedir, um dia a gente foi receber uma doação de uma caixa de leite de um senhor. Esse senhor acabou me chamando para fora de casa e eu fui. Quando eu fui, ele colocou a mão dentro da minha roupa. E aquilo ali fez crescer dentro de mim um ódio que eu não sabia explicar. Eu não sabia quem era aquele senhor, eu não consegui contar para minha mãe, eu tive muita vergonha de contar para ela e eu fiquei traumatizada. E tudo isso fez com que eu sentisse um ódio da minha mãe e do meu pai. Aos 13 anos, ela começou a ficar diferente, se vestir diferente, umas atitudes diferentes, mais rebelde. Quando nos 14 eu decidi que eu ia viver a minha vida, falei pra minha mãe, olha, você teve a sua chance de ser feliz e agora é a minha chance e eu vou fazer do meu jeito. Foi quando foi me apresentado a maconha, e aí eu comecei a fumar maconha todos os dias, a beber todos os dias, porque eu tinha a sensação de que quando eu estava sob efeito de algo, aí eu era feliz. Mudou as roupas, mudou o cabelo, já mudava muito de cor de cabelo. Eu queria que as pessoas vissem a minha rebeldia, eu queria mostrar. Perto de um final de ano, eu saí, falei que ia num salão de cabeleireiro e voltei com uma tatuagem. Mas foi um vício, eu achava aquela dor muito gostosa. Então eu comecei a fazer várias. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei assustada, muito assustada. Cada ano que passava, piorava. Eu via a rebeldia crescer junto com ela. Por exemplo, final de ano, tinha que sair e tinha que... Ficava pior. Final de ano sempre ficava pior. Tudo pra mim era muito sofrido. E enquanto eu tava dentro de casa, eu não sei explicar, mas eu sentia o cheiro dos meus pais. Eu conseguia sentir o cheiro deles. E cada vez que eles entravam no meu quarto e eu sentia o cheiro deles, eu pensava, se eles morressem, acabava o meu problema. Se eles morressem, eu ia ser feliz. Por que tantas pessoas boas morrem e os meus pais não? Eu, na autoridade de mãe, eu protegia, eu procurava sempre proteger. E eu levantei, peguei uma navalha que eu tinha de cortar o cabelo e me mutilei. Foi a primeira vez de muitas. Toda vez que eu sentia que aquilo dentro de mim apertava demais, eu pegava a navalha e me cortava. Então eu me cortava nos braços, nas pernas. De início foi nas pernas, porque eu não queria que a minha mãe descobrisse. Mas depois eu já não fazia mais nenhuma questão de esconder. Eu conheci a Igreja Universal, eu estava sozinha. Sabe quando a pessoa se sente sozinho de tudo, de tudo? Eu estava numa situação que nem dormia. Fui indo passo a passo, fazendo as correntes e enfim. Aí, num jejum de Daniel, eu fui batizada com o Espírito Santo. Em um jejum de Daniel. Sério. Aí eu fui batizada com o Espírito Santo e o Espírito Santo me deu força para lutar, me deu força para ver, para enxergar o impossível se tornar possível, porque para a sociedade, para a família da Andressa, para o pai, meu marido, tudo era impossível. Enquanto eu planejava matar a minha mãe estava buscando por mim na Universal. E eu nem sabia disso. Faça isso, traz a roupa. Eu levava. Levava o lençol de cama, levava a fronha do travesseiro, levava o pijama de dormir, levava a fotografia, o RG. O RG não saía mais da minha bolsa, porque eu entrava na igreja, colocava no altar, já ia lá no altar com o RG. Em toda reunião, eu apresentava o RGzinho dela lá no altar. Eu quero que ela nasça de novo, por isso eu levava o RG dela. Volta lá atrás, meu pai, e faça minha filha diferente.
fiz fogueira santa por ela, pela Andressa, fiz todos os propósitos, família, esse propósito de família, porque eu criei que Deus ia fazer, eu queria que Deus ia fazer, eu queria que Deus ia transformar. Por mais que as pessoas falassem para mim que não tinha jeito, eu olhava para ela e falava, não tem jeito, tudo perdido. Dentro de mim, eu sabia, porque eu sabia o que eu estava fazendo. E aí, no meio dessa frustração toda, eu cheguei um dia, chorando muito, olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu não sei o que fazer. Agora eu acho que eu preciso de ajuda. Ela falou, você quer a minha ajuda? Eu falei, quero. E aí ela me mandou um número de um atendimento da Igreja Universal. E eu mandei uma mensagem, falando, oi, tudo bem? Eu sou a Andressa, eu gostaria de ser atendida. E eu fui. Eu fui escondida, né? E eu cheguei e falei, oi, tudo bem? E eu contei tudo pra ele. Eu soltei tudo. Depois eu pensei, nossa, falei demais. Não era pra me ter contado essas coisas, era pra me ter falado só da vida financeira. E aí o pastor me apresentou uma coisa que eu conhecia só de ouvir falar. O Espírito Santo. Ele falou pra mim assim, Andressa, você não precisa de dinheiro. O que você precisa é o Espírito Santo. Fui pra minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu deitei pra dormir. Mas eu não consegui dormir. Ecoava na minha cabeça, Espírito Santo. E eu pensava, será que é isso mesmo? Isso vai realmente mudar a minha vida? Esse atendimento foi numa segunda. Na terça, eu fui até a igreja com uma mudinha de roupa, encostei na beirada do altar. Eu lembro o canto certinho, assim, do lado do tecladista. Eu encostei a minha cabeça e falei assim, olha, eu nem sei como falar com você, mas em 30 dias eu vou fazer tudo o que me falarem aqui. E se nesses 30 dias a minha vida não mudar, eu vou me matar, eu vou pular da frente dessa ponte que tem aqui, ó, na frente da igreja. E eu vou fazer questão de deixar um recado ou ir com alguma camiseta da igreja ou algo do tipo, porque eu quero que todo mundo saiba que eu entrei aqui, pedi ajuda e não resolveu. Entrei, me batizei, foi um desafio. E eu tava disposta a fazer realmente tudo o que me falassem. Era assim, ó, eu vou dar o meu tudo pra Deus resolver. Então, tudo que me falassem eu ia fazer. Não interessa, eu ia fazer. Mas tinha que mudar. E aí, naquele mesmo dia, eu assisti uma reunião. E quando eu assisti essa reunião, eu ouvi sobre perdão. E aí foi o primeiro tapa que eu levei. Cheguei em casa, olhei pra cara do meu pai e falei assim, eu me batizei hoje. E ele falou, tá. Eu falei, o senhor me perdoa? Fui atrás da minha mãe. Falei, mãe, eu me batizei hoje e eu queria pedir perdão pra senhora por tudo que aconteceu. Eu não fui uma boa filha e eu quero muito que a senhora me perdoe. E ela falou assim, amém, Andressa, eu aceito seu perdão. Comecei a ver mudança, do primeiro dia que ela foi, primeiro dia que ela decidiu aí para a igreja, ali eu já vi mudança, no mesmo dia eu já vi mudança. E eu lembrei que eu não tinha perdoado a pessoa que atentou contra mim quando eu era criança, que tinha soltado aquela sementinha. E aí eu não parei, sentei e falei assim, olha Deus, eu não sei o nome dele, eu não sei quem é ele, eu não faço ideia, mas nesse momento eu estou liberando o perdão para essa pessoa. Passava por baixo todos os dias da ponte para chegar na igreja. Era do outro lado da rua. Então, se eu tivesse subindo as escadas da igreja e eu olhasse pro lado, eu via a ponte. E aí a primeira semana eu passei e olhei, passei, entrei. Foi numa quarta. Naquela quarta, eu falei, eu vou abrir um propósito aqui com Deus. Porque se eu não conhecer a Deus, eu vou ter data de validade. E a minha tá perto de vencer. Abri um propósito,
falei pra Deus, ó, eu vou buscar todas as madrugadas, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler mais, eu vou me submergir. Essa foi a palavra. Se o Senhor é um mar, então agora eu vou estar afogada. Aconteceu uma coisa diferente. Da semana seguinte, de madrugada, o Espírito Santo veio pra mim. E eu não sei explicar o que aconteceu. Parecia que eu tava num quarto vazio, mas eu tava cheia. O cantinho da minha cama não parecia mais o cantinho da minha cama, nem parecia a mesma cama que eu passava noites e noites chorando. Eu passei quase a madrugada toda aquela noite buscando. E eu lembro de eu falar pra Deus assim, agora eu sei que eu te amo. E eu nem sabia que eu sabia amar. E foi inexplicável, assim. Eu terminei a busca, deitei e dormi. Na manhã de quarta-feira, eu levantei. Quando eu abri o meu olho, meu primeiro pensamento foi Jesus. E eu falei, agora eu conheço Ele. Olha só, eu tô pensando primeiro no Senhor. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu tô pensando no Senhor. É realmente eu tô pensando nisso. E aí, quando eu levantei, tem um espelho na saída do meu quarto. Eu me olhei. E quando eu me olhei, eu não era a mesma Andressa. Parecia que meu rosto tava claro. E aí, eu me olhei no espelho e falei, os meus olhos brilham. Quando eu saí do meu quarto, minha mãe tava me esperando pra tomar café. Eu não falei nada, eu dei bom dia e ela falou assim, você tá diferente, você recebeu o Espírito Santo, né? A expressão dela mudou, eu já percebi. Não só nas vestes, nos costumes, de maquiagem, de cor de cabelo arrojada, diferenciada. Aquilo também mudou. Mas a expressão dela mudou, o olhar dela mudou, o sorriso dela mudou. Enfim, mudou mesmo. Deu para observar, deu para perceber isso daí. Nessa semana, eu dei um abraço no meu pai, coisa que não acontecia há uns 15 anos. Eu não sabia o que era abraçar o meu pai. Meu Deus, obrigado. O Senhor me devolveu minha filha de volta. Essa sim, essa é. E eu agradeci, fui lá no meu quarto e agradeci para Deus, falei, meu Deus, que maravilha. Toda vez que eu caminho para a igreja ou que eu saio um pouquinho ali no hall e eu olho aquela ponte, eu penso, ela é a testemunha do que Deus fez na minha vida. Foi um desafio, mas eu fiz a minha parte. Eu fiz muito a minha parte. Tudo que ela falado ali para mim era uma lei. E aí eu já comecei e falei, meu Deus, é por isso que eu não abandono, porque eu posso contar, eu posso dizer, eu posso contar com Deus em todas as horas da minha vida, até me emociono de falar isso, mas eu posso contar com o Espírito Santo toda hora da minha vida, em tudo, em tudo. Nunca que eu imaginei que eu podia amar tanto a Deus assim, igual eu amo. Amo meu pai, amo a minha mãe, mas Deus é aquele amor que eu não consigo explicar. Né? Pai e mãe cabem na palavra amor. Deus não cabe, é maior. Aqui dentro não tem. Tem hora que eu tenho vontade de falar assim, gritar e falar, eu amo, vocês precisam conhecer esse Deus. Hoje em dia eu me vejo como uma jovem diferente do ideal de jovem que eu tinha, né? Hoje em dia eu consigo ajudar outras pessoas, eu me alegro em ajudar outras pessoas, pessoas que eu ignorava. Tudo isso foi o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu nada seria. Sem o Espírito Santo eu nem estaria aqui. Provavelmente eu já estaria a 7 palmos abaixo da terra. Tem até um versículo em Gênesis que sempre que eu leio eu lembro do meu batismo do Espírito Santo, que é quando Sara fala, Deus me encheu o riso e todos que souberam disso riram comigo. Deus me encheu o riso. Todo mundo que me vê rindo sorri comigo, porque sabe que foi o próprio Deus que me encheu.